Você sabe qual estado brasileiro é esse? Que tem uma pedra gigantesca que muda de cor bem no meio da Mata Atlântica. Um convento do século XVI no topo de uma montanha a 154 metros de altura. Um mosteiro que lembra o Japão, perfeito para renovar o corpo e a alma. A segunda maior estátua de Buda do mundo fica aqui, são 35 metros de altura. Comidas de dar água na boca, uma mais deliciosa que a outra. Quer mais? Então tem praias e mais praias, de um verde turquesa de encher os olhos. Falésias esculpidas pela natureza, que são um espetáculo à beira-mar. Um destino bem mais perto do que você imagina e que com certeza vai querer conhecer nas suas próximas férias. Já sabe de onde eu tô falando? Então vem com a gente e surpreenda-se com todo o encanto desse lugar chamado Espírito Santo. Olá pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando uma nova aventura e olha, eu tô muito empolgado porque simplesmente nós estamos conhecendo um estado novo no Brasil. Eu não vou nem fazer mistério, olha esse cenário aqui atrás de mim, a Baía de Vitória, porque nós estamos no Espírito Santo, olha que legal, um lugar sensacional e olha, muito fácil de chegar, gente. 1 horinha de voo a partir do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, 1 hora e meia de São Paulo, ou seja, é uma viagem super tranquila. E quando você chega aqui em Vitória, já se depara com uma paisagem linda como essa aqui atrás de mim. E olha, é um destino super seguro, fácil de se locomover, é tudo muito pertinho, você chega da praia até as montanhas muito rápido. Então olha, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e bora conhecer o Espírito Santo com a gente a partir de agora. Você deve estar curioso para saber que mirante incrível é esse que a gente começou o vídeo, né? Então já anota aí, porque é um dos principais cartões postais do estado, o Convento da Penha. Primeira coisa que você precisa saber é que ele não fica em Vitória, e sim na cidade de Vila Velha, na região metropolitana. E olha que curioso, Vila Velha é maior que a capital, tem quase 500 mil de habitantes. As duas cidades são ligadas pela terceira ponte, que oficialmente se chama Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça. Ela foi inaugurada em 1989, demorou 11 anos para ficar pronta e é a maior obra já realizada no estado e uma das maiores do Brasil. Ela tem 3 km e 300 metros de comprimento e 61 pilares. Não é à toa que ela se destaca na paisagem. Voltando ao Convento da Penha, depois de atravessar a ponte, a gente rapidinho chega na entrada. Só que ele fica no alto de um penhasco, lembra? A simplesmente 154 metros de altitude. Aí você pode encarar a caminhada, que é de graça, ou usar um transporte de van, que custa R$6 para subir e descer. Vamos começar dando uma olhada no interior do convento, que é um dos santuários religiosos mais antigos do nosso país. As obras começaram pouco depois do descobrimento do Brasil, por volta de 1558. Em 1569, a capela recebeu uma imagem de Nossa Senhora, vinda de Portugal. O interior da capela é revestido principalmente com cedro entalhado. No altar, mais de 200 peças, feitas em 19 tipos diferentes de mármore, originalmente no estilo rococó. Claro que além de visitar o interior, reserve um tempo para apreciar as vistas incríveis aqui de cima. De um lado, a cidade de Vila Velha com suas praias, e de outro, um panorama de Vitória, que é para onde a gente vai agora. Então, bora cruzar a terceira ponte rumo à capital.
tempo bonito desse, uma cidade com um litoral enorme, é claro que a gente precisava vir pra praia, né, gente? E a gente tá num lugar tão especial, super gostoso, que chama Curva da Jurema. Olha só, é um local que é literalmente uma curva com muitas praias, uma vista linda aqui da orla. E claro, aqui tem muitos restaurantes, quiosques para você sentar, relaxar, curtir o mar e comer um prato muito típico aqui do Espírito Santo, gente. A famosa muqueca capixaba, gente. E a gente tá querendo começar essa viagem com o pé direito, então a gente já foi direto para esse prato super típico aqui, que já chegou, como você tá vendo, e tá com uma cara maravilhosa. A gente pediu a muqueca de cação com camarão. O cheiro tá maravilhoso. Acompanha arroz branco, pirão e um suquinho para refrescar, né, pessoal? Porque olha, o calor tá forte, mas é o que a gente quer, né? Quando a gente vem para uma cidade bonita, assim, com praia bonita, é claro que a gente quer muito calor, comida boa e um refresco. Então bora lá comer que eu tô com fome. E continuar essa viagem maravilhosa. A Curva da Jurema fica entre a Ilha do Boi e a Praia da Guarderia. Ali no meio tá a Ilha do Frade, ligado ao continente por essa ponte, onde começa a Praia do Canto. Mais ao fundo dá pra ver a famosa Praia de Camburi, que a gente vai visitar mais tarde. Uma dica: reserve pelo menos meio-dia para explorar toda essa região, curtir as praias e praticar esportes. Além da orla, a cidade de Vitória tem vários parques para quem gosta de curtir uma vida ao ar livre, fazer exercícios. E o parque mais famoso é esse aqui onde a gente está agora, o Parque Municipal Pedra da Cebola. Por que Pedra da Cebola? Por que será que ele tem esse nome? Claro, por causa dessa pedra que está aqui atrás de mim, que fica bem no meio do parque, que por causa da ação do tempo, ela foi esculpida e hoje dizem que tem um formato de cebola. Tá ouvindo esse barulho? Gente, vou mostrar pra vocês o que que é. É simplesmente um pavão que tá bem aqui numa árvore do meu lado, gritando insanamente. Eu juro que eu não sabia que pavão voava pra cima de árvore. Mas antes de terminar, eu quero saber de você. Parece ou não parece uma cebola? Tem que usar muita criatividade para achar que essa pedra é parecida com uma cebola ou não? Logo de cara, você já enxergou uma cebolona ali? Conta aqui para mim, deixa nos comentários. Gente, que dia gostoso que foi esse! Eu adoro turismo assim, quando a gente descobre vários pontos da cidade num único dia. E aí, a noite caiu, a gente pensou, o que fazer agora? Viemos pra praia, olha que maravilha, gente! Estamos aqui na orla de Camburi, uma das praias mais famosas aqui de Vitória. E olha só, que tranquilidade, que paz, tudo iluminado, um calçadão lindíssimo para você ficar assim, sentado, relaxado, curtindo com os amigos, a praia do lado de cá. Aqui uma avenida super movimentada, então é uma praia urbana. E aí você fica aqui, ó, de boa. Essa é a região, inclusive, que a gente está hospedado e tem muito bar, muito restaurante por aqui, que aliás é o que a gente vai fazer agora, jantar. Gastronomia é com a gente, vocês sabem, né? Então a gente tá aqui, ó, do ladinho da orla, sentindo essa brisa gostosa, ainda tá uma noite super agradável e a gente quer experimentar vários pratos típicos aqui do Espírito Santo. E a gente não podia deixar de experimentar a famosa torta capixaba, gente, que já chegou aqui. Olha só essa aparência, gente. É uma torta de frutos do mar. Então ela é feita como uma torta mesmo, você tá vendo? Isso aqui em cima é cebola, que dá essa aparência super diferente. E aí no meio dela a gente vem tudo. Vem bacalhau, vem siri, vem caranguejo, sururu,
ostra e ainda tem palmito, azeitona. A gente nunca provou, é super diferente, mas tô ansioso, então já fica de dica aí se você também gosta de experimentar a gastronomia local. Tem a torta capixaba imperdível, bora comer! Começando o nosso segundo dia aqui no Espírito Santo e o cenário mudou. Eu falei para vocês que o Espírito Santo é um estado muito plural. Saímos do litoral e estamos agora na região das Montanhas Capixabas. Aqui atrás de mim, ó, um dos cartões postais do estado, a Pedra Azul. Estamos na região de Domingos Martins e esse aqui é o Parque Estadual da Pedra Azul, que é essa pedra enorme aqui atrás de mim, com 1.822 metros de altitude. Por que ela tem esse nome? Porque essa pedra ela tem alguns líquens que quando é avistada ao longe, ela ganha uma tonalidade azul. Mas você sabia que dependendo da época do ano, da incidência do sol, ela pode ter várias outras cores, pode chegar aí inclusive a tons de laranja. Esse aqui, ele é um parque estadual, a visitação é grátis, gente. É só você chegar e visitar, mas para isso você precisa fazer um agendamento prévio. Porque, por ser um parque, uma área de conservação, só 150 pessoas podem visitar o parque por dia. Então, com antecedência, você entra, marca seu horário, chega aqui e tem acesso a um parque inteirinho para você, de graça, para conhecer um dos cartões postais do Espírito Santo. Bora explorar, a gente vai começar com uma trilha para ver a pedra bem de pertinho. Vamos ver o que mais tem por aqui então. Aqui no parque são duas opções de trilhas. O circuito parcial tem cerca de 1 km e te leva à base da Pedra Azul e 2 mirantes. É feito em cerca de 1 hora. Já para o circuito completo, que tem distância de 3,5 km e um grau de dificuldade maior, reserve 3 horas de passeio. Além de visitar a Pedra Azul, que está aqui, ó, bem na minha frente, gigante, a gente está na base dela, um outro grande atrativo aqui do Parque Estadual são piscinas naturais, que ficam bem na base da pedra. Só que choveu essa noite, tem previsão de chuva para daqui a pouco, tem umas nuvens ali chegando, então por questão de segurança, essas piscinas hoje estão fechadas. Elas ficam bem no final da trilha, então você precisa andar pela pedra, hoje não vai rolar. Mas quero dar uma outra dica para vocês. Tá vendo essa paisagem toda linda aqui atrás de mim? Pois é, aqui já é um outro parque estadual. O Parque Estadual Forno Grande, que fica num outro município, município de Castelo, cerca de 50 minutos daqui de carro. Mas olha, lá você consegue fazer trilhas, tem cachoeiras e tem piscinas naturais também. Lá não precisa de agendamento e essas piscinas não fecham, porque ao contrário daqui, que as piscinas ficam no final da trilha, lá elas ficam ao longo do caminho. Então é super seguro, você pode ir lá se divertir, se refrescar, mesmo que o tempo esteja meio xoxo. Então ó, além de visitar o Parque da Pedra Azul, Parque Forno Grande, outra dica aqui na região das Montanhas Capixabas. Depois da trilha, provavelmente vai bater a fome e bem pertinho do parque existem boas opções de restaurantes. Nós decidimos almoçar na beira do lago com vista para Pedra Azul. Pedimos um medalhão de filé mignon com molho de vinho e risoto de parmesão e um picadinho carioca com farofa de ovo e banana frita. O preço dos pratos varia de R$ 75 a R$ 132. Na volta, uma parada no centro de Domingos Martins. A cidade ainda tem na arquitetura vestígios da colonização
alemã. Na Praça Central, um monumento em homenagem aos colonos imigrantes que ajudaram a construir o Brasil. Destaque também para a Igreja Evangélica Luterana. A feirinha é o lugar ideal para beber um cappuccino todo estiloso e se deliciar com um churros de doce de leite. Começando o nosso terceiro dia aqui no Espírito Santo, e olha que imagem impressionante atrás de mim. A gente está em Ibiraçu e nós viemos, claro, visitar a estátua do grande Buda de Ibiraçu, que fica bem pertinho aqui da rodovia, às margens da BR-101. A visitação é de graça, você pode vir aqui e admirar essa que é simplesmente a segunda maior estátua de Buda do mundo. Ela tem 35 metros, isso sem contar o pedestal, então ela tem um total de 38 metros de altura, só fica atrás de uma estátua lá em Hong Kong, ou seja, ela é a maior de todo o Ocidente. Olha que coisa impressionante, e eu preciso dar meu testemunho particular aqui. A estátua é linda de verdade. Gente, o grande Buda sentado em uma flor de lótus, todo branco, você vê de longe. E assim, a gente tá vendo aqui de baixo, tá maravilhoso, mas eu quero que você veja mais algumas imagens lá do alto, porque a gente filmou de todos os ângulos para vocês verem esse ponto turístico imperdível, que foi construído e inaugurado no final de 2020, é super recente e já virou parada obrigatória para todo mundo que vem para o Espírito Santo. Bora acompanhar mais umas imagens então. Bom, vocês estão vendo que aquela não é a única estátua da região, né? Olha só esse Buda deitado maravilhoso aqui, construído na pedra. O corpo é uma pedra mesmo que está aqui, porque a gente está num local muito legal, muito gostoso, que você também precisa incluir no seu roteiro. Como hoje é domingo, a gente pode visitar o Mosteiro Zen, que fica do ladinho da estátua. É um lugar incrível, um refúgio construído no meio da Mata Atlântica, e aos domingos, como eu falei, você pode visitar no período da manhã. Vou continuar andando para vocês verem esse lugar maravilhoso. Esse mosteiro aqui, para você ter ideia, ele existe há 50 anos. Foi construído por 3 monges japoneses que eles queriam expandir, né, a religião. Vieram aqui para o Brasil e encontraram esse lugar lindo no meio da Mata Atlântica e falaram, é aqui. Para você ter ideia, isso aqui estava completamente devastado. Eles pegaram tudo, mudaram, replantaram, reflorestaram, e hoje é um lugar lindíssimo que você pode visitar para você dar aquela espiritualizada, para você ficar tranquilo, zen, curtir. É um local de muita paz, de muita natureza, aberto aos domingos, e você precisa incluir no seu roteiro. A gente vai andar agora, vai mostrar tudo para vocês, porque vale a pena, tá? E eu vou aqui, vou me acalmar, vou limpar minha mente. Bora lá! Esse aqui é o caminho da purificação. Ao todo são 108 portais Torii como esse, e pela tradição, quando você vai passando aqui, você vai fazendo pedidos de purificação e renovação de energia. Esses 108 portais Torii aqui, eles representam as 108 pedras do Rosário Budista. Olha que interessante, um caminho incrível e um cenário que a gente vê muito nos templos lá no Japão, por exemplo.
Nossa próxima parada é em Serra, cidade mais populosa do Espírito Santo, mais precisamente no distrito de Nova Almeida. Aqui a gente começa a visita pela Igreja dos Reis Magos, do século 17, considerado um importante exemplo da arquitetura dos jesuítas. A fachada é simples, com uma única porta, 3 janelas superiores e um campanário lateral. O interior tem telhado de vigas aparentes, que lembram o fundo de um navio. É o segundo templo religioso mais visitado do estado, atrás apenas do Convento da Penha. A cerca de 2 quilômetros da igreja, a gente encontra um verdadeiro espetáculo da natureza, as Falésias de Nova Almeida, com cerca de 20 metros de altura. Se você é fã de esportes de aventura, aqui é um ótimo lugar para praticar parapente, ou então simplesmente para apreciar um belo fim de tarde. E aí, curtiu a nossa passagem pelo Espírito Santo? Pois é, ela tá chegando ao fim. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima! Tchau!